Qual o seu conceito de rede de apoio? Você faz parte da rede de apoio de alguém? Na sua rede de apoio, tem espaço para DR? Quais são os critérios que você usa para incluir alguém na sua rede de apoio? São só pessoas? Família é sempre rede de apoio? É possível manter uma rede de apoio estando longe geograficamente? Quantas pessoas são necessárias para uma rede de apoio? Bom dia, esse é o Sábado de Verão, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. E nessa temporada, subimos a temperatura em dose dupla. Então pega sua água de coco e seu filtro solar E vem curtir Salvador com a gente. Bom dia, pessoal! Estamos aqui em mais um Sábado de Verão, segunda temporada, com Laís Paixão. Oi, gente, bom dia! Bom dia! E estamos em uma temporada especial, verão, Salvador. Estamos ambientados no Lalá Casa de Arte. Então, aqui no Rio Vermelho, quem já veio em Salvador com certeza conhece, festa de Iemanjá, tudo. E vamos ao tema de hoje, não é mesmo, amiga? Rede de apoio. Rede de apoio, e aí? Diga aí, vá. Eu penso que uma coisa muito básica para uma rede de apoio, que às vezes não acontece em todas as redes de apoio, mas que é um ponto de início, é como você vê, né? Qual a relação que você constrói com aquela pessoa que está na sua rede de apoio. É uma construção de transferência, assim, você transfere seu desejo para ela, ou você consegue ver aquela pessoa, entender as necessidades daquela pessoa, entender quais são as suas necessidades e entender também que ela não vai ser aquela projeção que você esperava naquela fantasia, né? Eu acho que é um primeiro ponto, né? Uhum. Se você tem uma rede de apoio que é total projeção, que você fica o tempo inteiro, porque fulano pra mim deveria ser tal coisa, é necessário olhar pra isso, porque é uma relação que precisa ser limpa, né? Nesse vínculo. Uhum. É um vínculo que você precisa saber o que esperar, como esperar, e tem coisas que vai ser apenas o seu desejo mesmo, que o outro não vai conseguir atender. Eu fico pensando também, o que é rede de apoio, né? O básico, né? Vamos pelo começo. Rede de apoio são pessoas que estão à sua volta e que você confia e que você compartilha coisas e tal, no sentido de elas te ajudarem e você ajudar elas. Sim. Então é uma rede que a gente constrói para compartilhar coisas que pra gente às vezes é muito pesado fazer sozinho, estar sozinho nesses momentos, tanto difíceis como de compartilhamento de felicidades. E aí criar essa rede tem que ser algo consciente, porque é isso que você falou, assim, a gente não pode ficar esperando que a outra pessoa faça o que a gente acha que deveria ser feito. Sim. A gente precisa construir essa rede de forma consciente para que a gente esteja próximo de pessoas que supram essas nossas necessidades, entre muitas aspas, de ajuda, de comunhão das coisas, e que nos faça bem. Porque é muito comum a gente achar que a gente está rodeado de pessoas, tem muitas pessoas à nossa volta, mas a gente se sentir sozinho nos momentos difíceis, a gente sentir que precisa de mais ajuda e não ter, sendo que tem muita gente em volta da gente. Então, construir essa rede de confiança, de pessoas que você compartilha, de pessoas que vão te ajudar mesmo em processos mais complexos, é o lugar da gente também buscar uma leveza maior nas situações da nossa vida, né? As situações adultas, complexas, que a gente passa inevitavelmente, né? Esse ponto que você falou, Di, é muito importante, porque quantidade não é qualidade. É totalmente diferente quando você tá cercado de pessoas que tem ali, né? Você tá sempre vendo, mas que quando você quer compartilhar alguma particularidade sua, você não se sente confortável, você não se sente seguro naquela relação, você não sabe até onde você pode compartilhar ou não. Aquela coisa de pisar em ovos, eu acho que é um ponto importante da gente prestar atenção. Se você ficar pisando em ovos com a parte da sua rede de apoio, como é essa relação, né? Como essa relação foi construída e como ela é mantida. Exato. Quando a gente pensa em rede de apoio, eu acho que a discussão na internet, ela passa muito pela maternidade. E é muito importante essa reflexão, porque facilmente, a gente já falou, inclusive no último episódio, sobre esse peso da maternidade, sobre esse excesso de demandas da maternidade, e a construção de uma rede de apoio neste período, ela se mostra essencial para que a mãe ela consiga, inclusive, ser uma mãe melhor, uma mãe com mais atenção e tal, e também ela não se anule nesse processo de maternidade, ela não seja só mãe, ela continue sendo mulher, ela continue sendo
continue trabalhando, e coisas que para ela são muito importantes, mas que nessa virada de vida, que a vida vai mudar muito, algumas coisas podem se perder nesse processo e se tornar só você é mãe daquela criança, e aí aquilo ser sobre a sua vida inteira, né? Eu acho importante também pensar na rede de apoio materna, porque é aquele momento que a mãe pode dar uma respirada, né? Pode ter um momento de autocuidado, pode ter momentos de lazer e de pensar por ela mesma, com ela mesma, de planejar assim, agora eu vou fazer o quê? Por mim, né? Sim. Pra mim. De qual forma eu posso usar esse tempo enquanto meu filho, minha filha está com a minha rede de apoio num lugar seguro, com pessoas que eu confio. Exato. O que eu posso fazer nesse momento? E decidir, né? Ter a liberdade naquele período de poder ter autonomia. Sim, e rede de apoio também, ela pode ser diversa. Eu penso nesse período, eu acho que hoje em dia é muito claro que as avós, os avós são essa rede de apoio mais forte, porque talvez tenha mais disponibilidade de tempo, estão mais próximos e tal. Mas a escola também é um lugar importante. Esses outros lugares assim que a gente consiga colocar, deixar nossas crianças em cuidado e tal, e que faça com que crie outro tempo sem esse cuidado o tempo todo, né? Essa atenção, porque a criança demanda muita atenção, né? Quando você tá com a criança, você tem que estar ali atenta a ela e tal. Então demanda muita coisa, né? Então esses momentos assim de tranquilidade, acho que são momentos que são importantes de ser construído. E pensando nessa construção de rede de apoio, essa necessidade de construção, porque ela não vai estar dada, porque eu acho que na maternidade é muito fácil acabar tudo na mãe e só ela fazendo essas coisas. E se ela não tiver esse movimento de construção, de reflexão e tal, facilmente vai cair só nela. Eu penso em outros grupos que também têm que desenvolver essa rede de apoio que às vezes não vem naturalmente. Que são pessoas LGBTs, por exemplo. Perfeito. Que às vezes, e muitas vezes a gente vai voltar um pouco, que rede de apoio as pessoas associam só a família. Ou como se a família fosse a principal rede de apoio. Nem sempre é. E no caso LGBT, é o oposto. É onde as pessoas se sentem mais inseguras, mais negligenciadas. E aí a gente precisa criar essa rede de apoio fora desses nossos espaços, fora da nossa casa e tal, para que a gente se sinta pertencente, para a gente se sinta acolhido, como a gente já falou. E aí a gente vai construindo essas redes, que na comunidade LGBT a gente já entendeu como funciona. A gente já entendeu que é preciso que amigos sejam nossa rede de apoio, casas de acolhimento sejam rede de apoio. E aí a gente vai precisar de políticas públicas, de coisas para construir essa rede que possibilite que a gente exista, que a gente consiga passar pelas coisas, né? Porque sozinho a gente não vai conseguir. Sim, sozinho é muito mais difícil. Eu acho que a construção de uma rede de apoio é você também poder dividir as suas questões com o outro. Sim. De um lugar seguro. Exato. Você estar ali com o outro conseguir olhar os seus questionamentos, as suas dificuldades e ter carinho e cuidado com aquilo e você conseguir compartilhar, né, seus anseios, suas tristezas, suas felicidades também, porque Exato. Eu acho que a rede de apoio é essencial para comemorar. Não existe aquela rede de apoio que solta na hora das coisas difíceis, das coisas ruins, das coisas tristes. É necessário também uma rede de apoio que comemore, que vibre com as suas vitórias. E como eu falei agora, da comunidade, mas eu acho que todo mundo pode adotar essa rede de apoio pelas amizades. Acho que a amizade hoje em dia, a gente consegue ter essa clareza de que são essas pessoas que a gente tem perto da gente, que a gente gosta, que a gente admira e que a gente quer perto, construindo essa rede de apoio, lugares e pessoas que a gente consegue escolher pela afinidade, pessoas que a gente consegue ter compartilhar mais pensamentos, desejos e tal, e consegue ajudar e compartilhar coisas de forma muito mais direta, muito mais prazerosa mesmo, e aí criar essa rede de apoio a partir dos amigos. E eu acho que a amizade é sobre isso, sabe? Se for uma amizade sobre julgamento, sobre demanda, sobre pesos, a gente precisa refletir se aquilo de fato tá valendo a pena, sabe? Sim. Porque precisa ser um lugar de prazer e de compartilhamento de coisas positivas, assim, mesmo nos momentos difíceis, ajuda, o outro precisa estar ali para ajudar e não para piorar as coisas, tornar coisas mais difíceis e tal. Aí a gente precisa, de fato, questionar se aquilo faz sentido. Sim. Rede de apoio precisa ser um lugar e um espaço confortável. Sim. Para todas as pessoas que ocupam aquela rede de apoio. Não adianta ser confortável só para mim e para você estar desconfortável.
E quando estiver desconfortável para você, eu acho que é importante você trazer isso para mim. Eu vejo que é muito difícil, às vezes, as pessoas hoje em dia terem DRs na rede de apoio, assim, como se a DR já é um grande tabu, né? Se tá tendo DR é porque tem uma coisa errada. Não, gente, Pelo se contrário. você tá tendo DR é porque tem espaço seguro para você falar o que você não gosta, o que não tá dando certo, colocar limites, olha, isso aqui eu não gostei, né? Eu não gosto que seja dessa forma. E o outro tá aberto ali para aceitar e falar, não, tudo bem, eu abro mão disso para o seu conforto também, né? Eu tô entendendo que isso não dá certo entre a gente. É muito importante ter DR sempre, não é DR, assim, eu tive um DR uma vez na minha vida com o fulaninho e nunca mais teve DR. Porque as relações são contínuas, né? São feitas no dia a dia. E se você vai colocando as coisas em caixinhas, né? Vai colocando em caixinha. Aquele incômodo vai crescendo e vai cortando suas oportunidades naquela relação. Vai cortando a sua possibilidade de criar dentro daquela relação, de se expressar dentro daquela relação. E aí você vai perdendo, né? Vai perdendo esse vínculo que foi construído e que precisa ser construído. Rede de apoio não é algo fixo, porque você fez um amigo, esse amigo vai ser seu amigo para sempre. Você não precisa cuidar dessa relação. Você precisa cuidar dessa relação sempre. Sim. Em qualquer lugar, né? Se sua rede de apoio for alguém da sua família, se for amigo, se for relações, né? Se seu namorado, sua namorada for a parte da sua rede de apoio, é importante sempre vocês conversarem, refazer contratos, né? Ver como é que tá hoje, porque as pessoas mudam também, né? Eu vou mudando, você vai mudando. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, possam ser que coisas que eu admirava ou que eu almejava, eu mude. E aí eu preciso comunicar o outro. Isso. Né? Por isso que a DR é tão importante. Eu sou muito a favor da DR. E a gente já falou sobre... Tem episódio de mudanças, então a gente falou sobre isso também. E eu acho que a DR, ela se torna um problema quando ela é acumulativa, né? Se a gente tem mini DRs, e na verdade não são não DRs, se a gente consegue expressar o que a gente tá sentindo, e no momento que tá sentindo, aconteceu alguma coisa, falar, isso me incomodou, eu não gostei, e a gente consegue conversar sobre isso, a gente não vai acumulando, porque aí chega no momento de você não aguentar mais, e aí tem uma briga de fato, porque aí você traz um monte de coisa que a pessoa nem sabia que tinha te incomodado, nem sabia que tinha sido um problema, e aí do nada surge tudo ao mesmo tempo, e aí se torna de fato um problema, a DR, porque aquilo vai ser maior do que era naquele outro momento. Então, e as pessoas precisam entender também que relações, elas nunca estão dadas. Não é porque você nasceu em algum lugar, você tem um pai, uma mãe, que aquilo vai ser para sempre. Então aquilo precisa ser sempre cuidado, a manutenção das relações precisam acontecer e geralmente vão acontecer em conversas difíceis. Sim. Porque essas conversas difíceis que vão aproximar um ao outro, vão trazer a intimidade que vocês precisam dessa relação e são nesses momentos mais dolorosos que vem essa força, esse fortalecimento dessa relação. E a rede de apoio vai precisar disso. É na fragilidade que você vai conhecer também a potência dessa rede de apoio, né? Exato. O que você coloca e é acolhido ali, né? Naquele momento de fragilidade, tanto seu quanto do outro, é que as coisas vão se fortalecendo. É a memória que está sendo criada ali. Crie memórias com suas pessoas, memórias positivas também. As memórias de desabafo, né? De construção são muito importantes. Mas crie memórias, assim, de momentos de qualidade, de vivências que vocês vão lembrar e vão falar assim, pô, aquele dia foi muito legal. E vocês vão lembrar de sensações, sabe? Sensações, comida que a gente comeu naquele dia, foi muito legal isso. E eu acho que é importante dentro das relações da sua rede de apoio, você está sempre criando momentos, né, que vão virar recordações. Sim. E é importante também salientar que a rede de apoio é sempre uma troca. Então não adianta você estar lá achando que as pessoas estão lá para te ajudar. Então, sempre quando você quer um conselho, você vai lá e fala, ó, gente, tô precisando disso, tô num momento difícil. E aí quando as outras pessoas estão precisando de alguma coisa, você, ai, que saco, essa galera de novo. Ai, de novo ela sofrendo por alguém. Ai, de novo ela não sei o quê. Quando você não tem paciência pro outro, mas quando é com você demanda isso do outro. Então precisa ter essa troca, essa dedicação. E às vezes vai ser chato mesmo ouvir de novo que a sua amiga tá querendo voltar com aquele ex tóxico. E aí você vai ter que falar de novo, amiga, não dá certo. E aí ela vai voltar e você vai falar, vamos nessa, né? Vou esperar o próximo término. E tá tudo bem, é só rede de apoio. Você tem que estar ali pra apoiar quando ela terminar, porque você sabe que vai terminar, porque não dá certo. E tudo bem, é sobre isso, sabe? Não é sobre as pessoas também fazerem o que você acha que deveria. É sobre você entender o lugar que essa pessoa tá, por que ela tá lá e ajudar da forma que é possível.
Sim. E aí tá lá disponível para esse processo dela, porque às vezes não é o nosso processo. Sim. É o processo que ela precisa passar. Perfeito. E aí a gente e se disponibilizar para viver isso da vida do outro. Sim. Compartilhar isso da vida do outro. Nem sempre. Atravessar com o outro, Exato, né? atravessar com o outro e aprender com isso também. Porque às vezes vai cair em você também. Sim. Quem é que tá imune a um relacionamento tóxico? Vai, fala aí, daqui a pouco você tá bebendo horrores ali daquela água que você falou que não beberei. Sim, e é um tempo de elaboração. Você passa X tempo com um parceiro e você termina. Você não vai elaborar isso em um mês. Uhum. Não vai elaborar isso em 2 meses. Vai demorar, né? Você vai precisar falar sobre isso mesmo. O processo terapêutico é importante. Mas nesse momento, o seu dia a dia com sua rede de apoio, né? Que você vai ter insights, pô, acontecia isso, eu não gostava. Poxa, aquele dia foi muito legal, sinto saudade. Sim. Até a pessoa passar mesmo pela fase do luto, né? Passar pelas fases do luto e conseguir seguir. É o que você falou sobre estar disponível, né, para poder atravessar é importantíssimo, porque se você não puder contar com a sua rede de apoio para isso, você fica sozinho. Sim, exatamente. Mas aí eu tava pensando numa coisa, que é... Rede de apoio é só pessoas? Porque aí vem, tipo, a gente precisa de apoio, a gente precisa de alguém, às vezes a gente não tem alguém disponível naquela hora, naquele momento, e vamos lá se abrir e contar sobre a nossa vida para o nosso gato, para o nosso cachorro. Você acha que esses pets, por exemplo, que a gente tem muito carinho, que a gente tem muita dedicação e tem muita troca também, você acha que são rede de apoio também? Sim, é companhia, né? Você tá ali disposto e eles estão ali também. Acho que tem um sentimento, você vai conhecendo o seu pet, vai conhecendo o animal que vive com você e você vai construindo uma relação com ele. Não tem como não construir, né? Não tem como você passar assim, tá ali na minha casa. E eu acho que tem uma coisa importante nisso, que é afeto, nem sempre ele é verbalizado. Sim. Então eu acho que a rede de apoio ele precisa desse afeto. Sim. E aí a gente não vai ter essa verbalização dos animais e nem sempre das pessoas também. Às vezes as nossas formas de demonstrar afeto não é falando, não é ajudando, não é dando conselho, mas é levando pra passear. Também, mas levando pra uma festa, distraindo a pessoa, vendo que ela tá precisando. E aí, fazendo essas coisas que às vezes são muito mais do que falar que eu te amo. Também é importante, gente. A gente precisa lidar com isso também, de que a gente precisa demonstrar e comunicar essas coisas que a gente sente. Mas às vezes a gente demonstra de outras formas. Sim. E aí eu acho que é nisso que os pets acontecem também, né? Eles demonstram muito afeto pra gente. E às vezes a gente só precisa de alguém pra ouvir, não precisa falar nada que a gente precisa que alguém que fale com a gente. Sim, e quem nunca passou por uma situação que você chegou triste, deitou no sofá ou ficou na cama e aí o pet ficou ali do seu lado, chegou, ficou no seu colo. Ele sentiu que você estava precisando. Você vê ali que tem uma troca, né? Assim também como você chegou arrasado do trabalho, chegou arrasado de uma situação social que ele precisou e mais demanda de você, e seu amigo senta do seu lado e fica ali. Vocês não precisam conversar sobre aquilo. Às vezes você não tá nem com vontade de falar mais sobre aquilo, que eu quero esquecer. E aí seu amigo vai lá, fala de outra coisa, fala de besteira, né? O filme da Beyoncé, tá tudo bem. Você vê uma série com ele, um reality com ele, dá risada. E você se distrai. Eu acho que tem muito essa função também de, como você falou, às vezes não vai ter a palavra o tempo inteiro, né? Às vezes a presença vai valer muito também pra segurança. E pensando nessa rede de apoio, que nem sempre são pessoas, eu queria levar para um lugar de que às vezes a gente precisa de uma rede de apoio do Estado. Que negligencia muitos grupos, negligencia muitas realidades, que ficam desamparadas mesmo. E aí a gente precisa pensar que o Estado também ocupa um lugar na rede de apoio das pessoas, no sentido de dar o básico, que deveria dar o básico. E quando a gente não tem esse básico, as coisas são muito piores. Sim. E aí a gente pensar que existem lugares que são ou deveriam ser ocupados pelo Estado. Sim. Moradia, segurança, oportunidade de trabalho, oportunidade de educação, essas coisas fazem a gente, constroem a gente e possibilitam que a gente viva as coisas de formas diferentes, completamente diferentes. Sim. Uma coisa que eu vejo muito também nas redes sociais hoje é artista, influencer, filmes, né, e séries, que são aquelas comfort séries, né? Faz parte da rede de apoio realmente das pessoas? O que você acha? Eu acho que não. Né? Eu acho que não, porque é complexo, porque a gente falou aqui sobre rede de apoio de ter troca. Sim. E o Estado, ele é uma troca. A gente tem papel social aqui. E ele precisa
isso precisa voltar com saúde de qualidade, educação de qualidade. Porém, quando a gente pensa em filme, cultura de forma geral, a Beyoncé, por exemplo, é rede de apoio de muita gente, mas ao mesmo tempo não é, porque não tem uma troca. E aí eu não quero dizer que não é um apoio. Eu acho que muitas vezes é um apoio, é o que você precisa. Chegar em casa, botar a música lá da Beyoncé e ela dizer que você é importante. E você pensar, pô, se eu ficar assim, a Beyoncé vai gostar, a Erika Hilton vai gostar. Eu acho que funciona também como um apoio do tipo, não, eu não vou ficar aqui, eu vou fazer coisas que dê orgulho a nossa diva. Mas, ao mesmo tempo, não pode considerar que é uma rede de apoio, porque a gente não pode contar com essas figuras. A gente não pode contar com elas, ao mesmo tempo que elas podem ajudar a gente, sim, né? Apoiar a gente de alguma forma. Mas rede de apoio eu acho que já é um pouco demais. Eu acho que vai muito mais para um lugar de o suporte ao autoacolhimento que você vai ter naquele momento, né? Porque figuras, né, como Beyoncé, a Pitty também, que marcou a adolescência de muita gente, são figuras que referenciam, né, que marcam, mas que não tem como ter essa troca assim direta. Fica muito mais no seu ideal, na sua fantasia. Exatamente. De assim, o que Florinha falar pra mim nesse momento? Eu falo, levanta a cabeça, vai pra frente. Mas você não sabe como é que seria, você não tem acesso a como seria aquela pessoa real, né? Fica somente o estereótipo, aquilo que a pessoa passa. Eu fiquei pensando também nesse contexto de coisas um pouco mais distantes, mas que dão algum apoio, é a religião. Sim. E eu acho que a religião é ainda mais complexa nesse sentido, porque para muitas pessoas, de fato, vai ser uma rede de apoio, porque em contextos que o Estado não tá, que a sociedade não presta atenção, a igreja ela vai ocupar esse lugar de comunhão, de escuta, de compartilhamento de coisas que vai, de fato, gerar uma rede de apoio para essas pessoas. Sim. Porém, hoje em dia a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a religião e as igrejas, principalmente, elas têm um lugar de troca de eu dou essa rede de apoio, eu te dou o que você precisa, mas você precisa dar o que eu quero. O voto, o dinheiro como forma principal, como é o dízimo, né? Essa coisa muito forte. E aí é problemático, porque não é sobre isso. Mas a gente precisa enxergar que para muitos contextos, é uma rede de apoio e que é muito importante também. Sim. Mesmo que não seja a rede de apoio, a espiritualidade, de forma geral, ela vai contribuir pra gente se sentir melhor, essa autoajuda, né? Esse autoconhecimento de nós mesmos, que a espiritualidade contribui bastante. Sim. Então, eu acho que olhar a igreja e a espiritualidade, principalmente, como esse lugar também de acolhimento que a gente pode ter, né? Sim. E tudo eu acho que é a construção que você faz com aquela instituição. Isso. Se você constrói, né, e você sabe até onde ela pode ir e até onde você pode ir, ótimo, né? Você sabe o que esperar, não daquela instituição, mas da sua espiritualidade, né? Você vai se conectar e você vai achar formas de exercer e de expressar aquilo, sem necessariamente estar vinculado ou também estando vinculado a um lugar, né? Eu acho que existem várias formas de você buscar a sua rede de apoio nesse lugar da espiritualidade. E eu acho que o que a gente está falando aqui de rede de apoio é muito importante da gente pensar num lugar de contradizer o individualismo, que hoje é totalmente disseminado como se fosse o ideal. Você precisa fazer as coisas por você que vai conquistar, só depende de você, vai lá e faça. Quando, na verdade, o ser humano é um ser social, coletivo, que sem essa coletividade a gente não faz nada. Para você existir, precisou que outras pessoas transassem e tivessem você, minimamente, sabe? O mínimo foi isso. Fora o cuidado de quando você era criança, bebê, e aí foi crescendo a partir de cuidado de outras pessoas, redes, não sei o quê. Então, tudo isso a gente sempre vai precisar de outras pessoas. Então, a gente precisa construir essas nossas redes de apoio no sentido de coletivizar as nossas experiências e viver as experiências dos outros pra gente também, que são extremamente enriquecedoras, e não ficar no lugar de eu sou independente, tô sozinho e vida que segue. Não. Você é adulto, você tem responsabilidades, você precisa fazer de fato por você mesmo, mas isso não precisa estar sozinho. Você pode compartilhar, você pode pedir ajuda, você pode ter ajuda, e tudo isso vai acontecer. Então a gente precisa também desmistificar esse individualismo como algo glamuroso e ideal, quando a gente tá o tempo todo precisando de ajuda, o tempo todo compartilhando coisas, que é muito melhor quando a gente pensa e reflete sobre essa rede de apoio, quem tá do nosso lado, quem tá próximo da gente, e que vai fazer com que esse caminho nosso
seja mais legal, mais tranquilo, mais interessante e tudo mais assim, sabe? É saber as vantagens e os benefícios de você estar aberto a trocas. Exato. O que você não só vai ganhar, mas o que você também vai oferecer nesse lugar, né? Porque quando a gente pensa em troca, é algo mútuo, mas o outro não vai dar tudo que você está dando. 100% do que você vai estar dando todos os dias, né? Exato. Às vezes um vai dar 30, outro vai dar 20, outro vai dar 50 e vai levando. Entender que é algo cíclico e que é algo variável. Sim, exatamente. E aí eu fiquei pensando também numa amiga minha que estava contando um exemplo, enfim, prático dessa questão da rede de apoio. Que ela tem um irmão e aí... Eu não quero entrar em detalhes, mas vocês vão saber descrever ele, enfim, hétero e tal. Aí, a gente tava conversando, a gente tava no aniversário dela, a gente tava conversando sobre essa nossa rede de apoio, quanto a nossa rede de apoio é legal, é importante pra gente, dá apoio a gente mesmo, que aí quando a gente passa em momentos difíceis, a gente vai lá, reclama, chora, não sei o quê, e a gente se sente acolhido, aquelas questões são acolhidas, né? Sim. Porque às vezes a gente fica achando que nem todo mundo vai acolher as nossas questões, mas quando a gente sente que acolheu, pô, é maravilhoso. E a gente tava falando sobre isso. E aí ele ouviu, tava ali participando e tal. E aí quando ele chegou em casa, ele falou... irmã, tipo, o que é rede de apoio? Eu vi vocês falando e tal, mas eu não entendi muito bem o que é. Aí ela não soube responder, assim, colocar em palavras naquele momento. Mas vida seguiu e tal, e aí depois de alguns dias ele tava passando por um momento mais complicado, precisou de ajuda dela e tal. E ela foi ajudar ele, levou ele pra um karaokê, aí eles se divertiram, nananã. E aí quando ela chegou em casa, ela falou... Então, irmão, é isso que é a rede de apoio. É quando você tá precisando de eu entender, de eu enxergar e buscar que isso melhore. E naquele momento era o karaokê que você precisava. Era isso que você precisava. E rede de apoio é isso, é quando você presta atenção no outro, nas necessidades do outro, no que ele gostaria e faz alguma coisa para aquilo acontecer, sabe? Naquele interesse para o outro, não só para você, sabe o que você vai ganhar com isso. Sim. E aí ele entendeu. E aí, tipo, começa a acender luzinhas, assim, do tipo, pô, então é isso. Deveria ser isso. Vou construir isso, sabe? E eu acho muito legal esse processo, assim, que é meio da gente também ver mais sentido na vida. Porque se a gente fica só... A gente falou de metas, inclusive. Quando a gente fica só naquela coisa, eu preciso conquistar, a gente vai perder o caminho. E as pessoas que passam nele, quando a gente cria conscientemente essa rede de apoio, a gente começa a aproveitar os processos. E mesmo os processos difíceis pra gente, quando a gente compartilha, eles se tornam mais leves e fazem mais sentido no processo. Do tipo, pô, eu passei por isso, pra eu aprender isso e da próxima vez fazer outra coisa, sabe? E a gente presta atenção em mais detalhes e coisas mais prazerosas, assim. Sim. Legal esse exemplo da sua amiga, porque ele não estava precisando naquele momento de sentar e conversar sobre o que ele estava passando. Tava precisando se distrair. E eu acho que é você conseguir olhar para a pessoa e falar assim, não que eu gostaria de fazer, isso. Mas o que aquela pessoa tá precisando agora. E perguntar, né? Tudo bem, isso aqui, eu pensei nisso aqui, o que você acha? Um boliche resolveu, né? Exato. Mudou o humor dele, mudou a vibe e ele conseguiu se reestruturar dentro disso. Exato. É estar atento quais são as necessidades do outro, não baseado nas suas necessidades. Né? Exatamente. Tudo, né, amiga? Tudo. É tudo. Um processo, né? Processo, né? Acho que a gente fala muito essa palavra aqui, né, gente? Um processo. Né? Mas porque no final é tudo um processo. É só um processo. Bom, moral da história Sim. é que criar essas redes, esse compartilhamento das coisas vai tornar as nossas experiências pesadas e difíceis mais leves. Não vai tornar elas legais ou fáceis, mas eu acho que compartilhar traz uma leveza e que muitas vezes a gente só precisa ouvir do tipo, eu já passei por isso não é só com você, e passou e deu tudo certo. Então, às vezes, a gente precisa de coisas que são muito mais simples. E quando a gente tem essa rede de apoio que escuta a gente, que acolhe a gente, que entende a gente consegue viver com mais validação de quem a gente é, do que a gente faz e de que aquilo é válido. E a gente se sente melhor. E seja isso família, amigos, espiritualidade, pets. Tudo isso vai ajudar a gente a passar por esse mundo, pelas dificuldades que a gente tem que passar, pelas experiências que a gente tem que passar. Só que compartilhando fica melhor. Sempre fica mais legal. Eu sou uma pessoa sempre
do coletivo. Eu odeio fazer qualquer coisa sozinho. E eu acho que é sempre melhor, mais gostoso, é compartilhado, é mais legal. Eu, pelo menos, sou super a favor disso. Sim, viver fica mais fácil com rede de apoio, né? Muito mais fácil. Exato. E é isso, gente. Mais um episódio desse sábado de verão. E espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acham também de rede de apoio, se vocês têm, se vocês não têm, se vocês gostariam. Porque existem também muitas realidades diferentes, de possibilidades diferentes da gente criar. Às vezes tem rede de apoio que é física, que a gente encontra todo dia, na escola, na rotina. E tem rede que é só virtual, amigos que estão longe, grupo de WhatsApp e tal. Tem muita diversidade nisso também. Então compartilha com a gente também o que vocês acham, o que vocês vivem. E estaremos aqui semana que vem e estaremos também durante a semana inteira no Instagram, compartilhando cortes e tudo. Qual é o seu Instagram, amiga? Laís Catarina Paixão. E o meu _ Diego Germano. Vão lá também comentar, compartilhar tudo. E nos vemos semana que vem. Mas bebam água. Fiquem bem. E nunca esqueçam de passar o protetor solar. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Apresentação: Diego Germano e Laís Paixão. Roteiros: Diego Germano e Laís Paixão. Direção de arte: Iago da Silva. Direção: Henrique Costa. Edição: Henrique Costa. Produção: Diego Germano. Espaço: Lalá Casa de Arte.